Beleza, galera? Então estamos ao vivo aqui para mais um encontro. Na realidade, é o primeiro encontro da nossa turma preparatória aqui para a vitória. É o nosso veste definitivo, é o nosso último certame, é o nosso último concurso, né? E aí a gente chega aqui com mais uma aula de língua estrangeira. No caso, hoje a gente vai começar com os optantes de inglês. Vou explicar para vocês como é que funciona aqui a modalidade. Deixa eu só dar uma enquadrada melhor aqui nisso aqui. Pronto, ficou um pouquinho melhor. A gente fala na TV, está enterrado, agora está aqui na altura dos olhos. Vou explicar para vocês como é que funciona. Serão 12 encontros intercalados, né? Então a gente vai ter, começando hoje pelos optantes de inglês, na semana que vem a gente pega os optantes de espanhol. Sempre às segundas-feiras, o cronograma já foi repassado aí no grupo para vocês, já está definido, e cada encontro a gente vai trabalhar um tópico visando todos os certames. Então, o nosso foco aqui vai ser não somente o Enem, mas outros concursos que vocês pleiteiam fazer. Depois, aí no final de cada slide, tem os meus contatos. Então, no final do slide, se você tiver um certame em particular que você vai fazer e está precisando de um acompanhamento, está precisando de um perfil de prova, está precisando de algum tipo de auxílio, estou à disposição para cooperar com vocês. O material vai ser enviado semanalmente, e aí, na semana que for, por exemplo, a aula de inglês como é hoje, o material que a gente vai usar na aula vocês vão receber, e a gente vai fazer a resolução do material. E na semana que for o pessoal que está de bye, né, que está de descanso, eles recebem também o material do estudo prévio da semana seguinte. É um esquenta para outra semana. Então, essa semana, por exemplo, como a galera de espanhol está de folga, eles receberam o estudo prévio da semana que vem. Como na semana que vem, quem vai ficar de folga é a galera do inglês, então a gente vai ter o material da aula 1 de espanhol e um estudo prévio da aula 2 de inglês, que vocês vão receber sempre o encartezinho toda semana, que é para vocês não pararem mais, ficarem aí estudando. Então, online aqui com a gente serão esses 12 encontros, mas fazendo atividades em casa, mandando pelo menos 10 questões para vocês toda semana, vocês vão ter também mais 12 encontros, juntando aí todo o processo, a gente vai ter aí uma grande quantidade de materiais. Então, vai funcionar dessa maneira, tá bom? Então, numa semana a gente fica com uma disciplina, na outra semana a gente fica com uma outra, aqui na transmissão da aula, que todas vão ficar sendo gravadas, e sempre vai chegar até as mãos de vocês um encarte com um materialzinho que vocês vão utilizar, tá? Tanto para estudar na aula ao vivo aqui comigo, quanto também na aula que vocês vão fazer na próxima semana. Todo mundo entendeu direitinho essa parte? Ou alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então, nesse primeiro encontro, são os optantes de inglês, né? Então, hoje a gente vai usar aqui 12 questões, fazer 12 questões com vocês, e a galerinha do espanhol recebeu o materialzinho do estudo prévio da aula 1 deles. Então, eles vão fazer o esquenta lá desse material, tá? E na semana que vem, eu vou ministrar a aula 1 deles. Sendo que na semana que vem, quando eles receberem o material da aula 1 deles, a galera de inglês já vai estar recebendo o estudo prévio da aula 2 de inglês. Quando a gente chegar na aula 2, é um material novo, mas você já vai ter estudado antes com outras questões, e tem como você se guiar e se nortear direitinho, tá bom? Então, aqui, qual é a nossa ideia? Não é só trabalhar com o lance do Enem, é trabalhar com o Enem, trabalhar com o EMA, trabalhar com a UES, trabalhar, por exemplo, com a FUVEST, trabalhar, por exemplo, com o PAS. Então, a gente vai trabalhar todos os certames disponíveis que tiverem ao alcance de vocês, UFT, particulares, então vou estar à disposição para isso. Se alguém tiver uma necessidade específica, conversa comigo no privado, eu estou nos grupos de vocês, conversem comigo, dialoguem comigo, estou disponível para cooperar, para ajudar, tá? Se precisar também de dicas de estudo, como elaborar um caderno de erros, como, por exemplo, estudar através de um plano de estudos, como otimizar tempo, como estudar através de horas líquidas, também fico disponível para ajudar, sem nenhum custo adicional. A intenção é que, a partir de hoje, a gente possa juntar aqui as nossas forças
em uma corrente gigantesca de muita sinergia e todos juntos caminharmos olhando na mesma direção, que é conseguirmos aí a aprovação de vocês. Eu tenho uma convicção muito forte que esse é o ano de vocês, que esse é o momento de vocês e que é a hora da gente conseguir, né, chegar lá onde nós queremos, tá? Então, bem-vindos à nossa aula de inglês, preparada com muito amor, com muito carinho, espero que gostem do nosso encontro. E aí a gente começa fazendo aqui, de antemão, uma pequena reflexão, tá? Meu amigo Everton. Diga, meu querido. Só para lhe desejar um bom curso. Você é um querido, você é fantástico, porque além de professor, você é um motivador, certo? Espero que a galera que está na sala aqui hoje junto com você reverbere suas palavras e atraia mais gente para que participem. São 5 questões de 45. É muito importante e é peso 5. E a galera não leva o negócio a sério, entendeu, Everton? Sim. Então, eu espero que realmente reverbere para as salas ficarem mais lotadas ainda ou, na impossibilidade de assistir ao vivo, pelo menos acompanhar a gravação da aula, tá bom? Grande abraço para você e para todos que estão aí ao vivo. Gratidão, Clemilson, pela sua palavra. Então, galera, eu gosto muito de sempre dizer para o meu aluno que o maior diferencial competitivo que a gente tem é o conhecimento. Nenhum conhecimento, ele é inútil, né? Então, toda matéria, ela tem sua importância na grade. Então, se você vai fazer uma prova de linguagens, você tem 5 questões, se você acerta 5 questões de língua estrangeira, numa concorrência em que a nota de corte está ali em torno de 820, 830, 840, 5 questões, elas são decisivas para que você possa alcançar aquele percentual desejado. A gente viu que esse ano a prova de natureza, né, principalmente a prova de matemática, a gente teve uma nota de partida diferente. Para quem não sabe mais ou menos como funciona a TRI, quando as notas são mais altas, é porque o nível da prova é um nível bem mais exigente. Então, o certame está cada vez mais exigente e você tem que fazer algo diferente, tem que fazer algo diferente do que as outras pessoas fazem. Se você faz a mesma coisa dos outros, você cai na vala comum e aí você se torna só mais, como já dizia, parafraseando aqui, a grande e fantástica banda, né, Pink Floyd, another break in the wall. Você se torna mais um tijolo ali na parede. E aí você, para poder chegar onde você quer, você tem que fazer coisas novas, tem que usar novas estratégias. E aí você deve estar se perguntando, mas professor, como é que a gente vai fazer isso? Então, estou aqui para ajudar vocês também a conseguir arrumar soluções para determinadas situações. Tem uma frase do Nelson Mandela que eu gosto muito, que eu sempre carrego comigo, que é essa daqui. It always seems impossible until it is done. Sempre parece impossível até que seja feito, né? E eu gosto muito dessa frase, ela me motiva bastante, porque nós carregamos, às vezes, muito desejo, muita vontade de fazermos acontecer, mas às vezes a gente não sabe como proceder, como fazer, né? Então, às vezes, a gente acaba, de certa forma, atirando para todas as direções e não percebe que o maior diferencial está dentro de nós, né? Então, você que já tem um sonho, você que já conectou aqui com a gente, que já saiu um pouco da sua zona de conforto e que vai parar aqui para ouvir as minhas palavras e para interagir comigo durante aqui esses 60 minutos, com certeza eu quero fazer a diferença na sua vida. Eu quero que você sempre saia maravilhado desses encontros que a gente tiver e que, com certeza, você possa sair daqui cada vez mais convicto de que, sim, é possível eu chegar lá. Essa frase, eu tenho um carinho enorme por ela, porque eu recebi uma mensagem de um ex-aluno nosso, que durante doridas jornadas de tentar sua aprovação para o curso de medicina, ele conseguiu ser aprovado. E aí ele disse, professor, eu carrego uma gratidão enorme pelo senhor, até porque minha base toda de inglês foi o senhor que fez. Nós trabalhamos juntos no 9º ano, no 1º ano, no 2º ano, no 3º ano do ensino médio. Eu fiz um pré-vestibular e não passei, fiz outro, não passei, e aí foi na minha 4ª tentativa que eu consegui passar. E de muitas das suas falas motivacionais,
teve uma frase que mexeu muito comigo, não sei se você se lembra, e ele colocou justamente essa frase: It always seems impossible until it is done. Sempre parece impossível até que seja feito. Então, tenham consciência de que vocês são os maiores protagonistas desse processo e que é possível chegar lá, de maneira organizada, de maneira meticulosa e de maneira inteligente. Então, os nossos encontros, eles serão baseados nessa possibilidade de você aprimorar suas habilidades. O que uma prova de linguagens hoje exige do candidato? Ele exige que o candidato ele consiga resolver a prova da melhor forma possível, com o menor espaço de tempo possível. O que a gente vai ver nesse encontro de hoje? Hoje a gente vai fazer uma abordagem sobre reading strategies, sobre estratégias de leitura, né, sobre interpretação de textos, que é basicamente sobre o que versa a prova. Dentro da interpretação de textos, nós vamos fazer um pequeno estudo de alguns gêneros textuais pontuais, e a gente vai ficar fazendo isso todos os encontros. E aí nós vamos apresentar, tá, o primeiro vocabulário disponível para um aluno estudante de línguas estrangeiras, que são as palavras cognatas, e de quebra a relação que há com os famosos falsos cognatos, apresentando aqui para vocês como é que é a abordagem no estilo Enem, tá bom? Ok? Então, em todos os encontros, a gente vai sempre fazer esse tipo de estudo, seguindo aí essa sistemática para ajudar vocês, tá bom? Beleza, então. Então, nós vamos para o próximo tópico, que é o seguinte, deixa eu ver bem aqui. Aconteceu aqui um pequeno problema, mas eu vou resolver aqui já. Então, por exemplo, você deve estar se perguntando, professor, o que eu preciso saber para eu fazer uma boa prova lá do Enem? Bom, o Enem ele é um certame que ele envolve diversos conhecimentos, diversas habilidades. E essas habilidades que você tem que ter, elas são habilidades que são disponibilizadas através de situações problema. Então, o Enem ele é composto de competências, né? Você tem a competência de área 2, que é onde fica a nossa disciplina, que é onde fica a língua estrangeira moderna. Então, a língua estrangeira moderna ela faz parte dessa competência de área 2. E lá ela diz que você tem que conhecer e utilizar a língua estrangeira moderna. Eu acho essa fala muito forte quando ele diz que você tem que conhecer e utilizar a língua estrangeira moderna. Ela é fortíssima e ela é assim, essencial. Eu vou só parar bem aqui de apresentar, que caiu aqui o meu... Eu vou apresentar de novo, peraí, só um minutinho. Vamos aqui apresentar uma janela individual. Coisas maravilhosas que acontecem... Pronto, voltou. Que acontecem aqui no online da vida, mas deu certo. Pronto. Então, deixa eu só passar aqui direitinho onde a gente estava falando, que é isso aqui. Não estava aparecendo para vocês, né? Eu tinha percebido que tinha travado, aí eu reiniciei aqui. Então, a competência de área 2, ela diz que você vai conhecer e usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações, outras culturas e grupos sociais. Serve para a língua inglesa como um todo. Vai trabalhar aqui diversos aspectos da língua inglesa. Vai trabalhar aqui com o aspecto do vocabulário, vai trabalhar com conhecimento sobre gêneros textuais, vai trabalhar com a capacidade de conhecimento de mundo, vai trabalhar com conhecimento prévio-linguístico, vai trabalhar com uma série de elementos. As habilidades, elas são saberes práticos. Quando você estuda o Enem por habilidades, não só a prova de linguagens, mas a prova do Enem como um todo, você ganha o diferencial competitivo. A maioria dos alunos, dos aprendizes, eles não estudam por habilidades. Eles estudam conteúdo, a partir do conteúdo eles fazem aí uma espécie de resolução de questões. Quando você estuda por habilidades, você passa a entender melhor a prova que você vai fazer. Então, eu sempre digo, se prepare de maneira inteligente. Entenda como a prova funciona, entenda como a prova é organizada, entenda como a banca ela cobra de você determinados tópicos, determinados assuntos. Se você perceber como funciona, você já tem grandes chances, grandes possibilidades
de conseguir ter bem mais êxito desse processo. Por isso que a gente, quando for falar de Enem, a gente vai trabalhar sempre no ambiente das habilidades. Hoje eu trouxe aqui para a gente alguns modelos de cada uma das habilidades para a gente testar. Habilidade 5 de vocabulário, você vai associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Então, você vai trabalhar com todas as palavras que tem disponíveis na língua inglesa, aqui no caso. Você vai trabalhar, por exemplo, com palavras cognatas, com falsos cognatos, com verbos frasais. Você vai trabalhar com, por exemplo, com conjunções, com substantivos, com verbos, com advérbios, com interjeições, entre outros elementos. Habilidade 7, você vai utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Isso aqui é fantástico, porque é uma supervalorização da língua estrangeira da qual você é optante. Então, você vai se informar utilizando a língua estrangeira moderna, tá? Na habilidade 7, relacionar um texto em língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas e sua função social. Então, aqui, claramente, é o estudo dos gêneros textuais. Então, aqui você vai entender quais são as características dos gêneros, qual é a intenção comunicativa, quais são os elementos importantes para esse processo e no que eles vão agregar e melhorar minha capacidade de leitura e interpretação textual. Na habilidade 8 é o estudo do produto cultural, quando ele fala que você vai reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como um elemento importante de representação tanto da diversidade cultural quanto da diversidade linguística, tá? Então, quando a gente fala de Enem, a gente fala justamente sobre isso. Em matéria de prática, na prática, seria mais ou menos assim. Por exemplo, a questão de número 1, ela é uma questão de competência 2, habilidade 5. Por que, professor, que ela é uma questão de competência 2, habilidade 5? Ele diz assim, o criador do post, ao destacar algumas palavras específicas, aponta. Como eram muitas palavras, o destaque não foi feito no enunciado do item. Lembrar que a habilidade 5, ela é associativa, você vai associar palavras ou expressões com o tema do texto. O destaque foi feito dentro do próprio texto. Foi feito lá uma série de destaques utilizando negrito. Então, sempre que você for responder uma questão, for responder um item, o ideal não é começar pelo texto, é começar pela questão, é começar pelo item. No caso do Enem, o ideal é começar pelo item. A partir daqui, você consegue identificar qual é a competência, qual é a habilidade. Então, aqui é a competência 2, nossa competência sempre vai ser a área 2, e a habilidade aqui é 5. Quando você lê no enunciado do item, você percebe claramente, por exemplo, essa habilidade. Como as nossas turmas aqui desse curso, eles têm um nível mais avançado, vocês já têm muito conhecimento, muita informação teórica, então a nossa abordagem ela vai ser mais prática e eu sempre vou cobrar de vocês um nível bem superior àquilo que é abordado geralmente nos certames que vocês vão fazer. Então, no modelo mais Enem, no modelo mais fiel que o Enem apresenta, ele geralmente costuma colocar as palavras para associação no enunciado do item. Nesse outro modelo, como eram muitas palavras, ele dispôs de uma outra maneira. Então, quando você lê o enunciado, você já percebe que a competência 2, habilidade 5 aqui, porque eu vou associar palavras com o tema do texto. O ideal é ler a primeira palavra que compõe cada uma das alternativas do item. Ó. O impacto. Então, essas palavras, elas apontam um impacto negativo. Essas palavras apontam vantagens da globalização. Essas palavras apontam um preconceito linguístico. Essas palavras apontam um consumo excessivo de produtos estrangeiros. Essas palavras apontam efeitos da globalização de novo. Então, aqui tem efeitos, aqui tem vantagens, aqui tem impacto, preconceito, consumo. Então, observem que a gente vai encontrar, quando você lê ali a parte inicial do item, situações semelhantes, situações diferentes, e isso melhora muito o nosso processo de leitura e interpretação, né? O que vai acontecer aqui? A gente tem
uma palavra-chave, né, que é um termo immigration, lá em cima. Então, lá em cima a gente tem immigration, que é imigração. Então, a gente tem aí um muro, que provavelmente ele sugere uma região de fronteira. E aí você tem uma série de pessoas tentando transpor, tentando ultrapassar esse muro. E aí ele começa a apresentar a informação utilizando diversas situações, tá? Situações. Vamos botar aqui uma ponteirinha laser aqui para vocês. Então ele tá aqui, ó. Your car is German. Your vodka is Russian. Your pizza is Italian. Your democracy is Greek. Your coffee is Brazilian. Your movies are American. Your shirt is Indian. Your oil is Saudi Arabian. Your electronics are Chinese. Your numbers, Arabic. Your letters, Latin. And you, ele está falando com você, ó. And you complain that your neighbor is an immigrant. And you complain that your neighbor is an immigrant. Então veja que aqui ele aborda uma série de elementos que remetem aqui a nações, ó. German, Alemanha, alemão, né? Alemanha, Russian, russo, Rússia, Italian, italiano, Itália, Greek, grego, Grécia, Brazilian, brasileiro, né? Brasil, American, norte-americano, India, indiano, Saudi Arabian, né? Saudita, no caso aqui Arábia Saudita, Chinese, chinês, China, China, Arabic, né? Arábico, né? Ali da região da Pérsia, antiga Pérsia, né? Ali do Oriente Médio, e Latin, né? Então, ele associa isso aqui a objetos de consumo, ó, carro, vodka, pizza, democracia, café, filmes do cinema, camisa, camiseta, petróleo, equipamentos eletroeletrônicos, números e letras. Então, a associação é feita mostrando claramente que a gente tem um mundo plural, um mundo global, né? E aí, quando você pega para fazer a análise do item, exatamente, Ítalo, a gente consegue perceber isso com grande ideia. Então, ele fala sobre a questão desse mundo plural, desse mundo global, né? Olha o que ele está dizendo aqui para a gente. O impacto negativo dos processos migratórios no modo como as culturas vêm sendo globalizadas as vantagens da globalização para o consumidor e os problemas causados pela imigração, que são duas coisas diferentes. O preconceito linguístico como uma nova tendência que está tomando conta do planeta. O preconceito linguístico tem sido muito comum nas provas de língua estrangeira moderna. O consumo excessivo de produtos estrangeiros no mundo capitalista contemporâneo e os efeitos da globalização no nosso cotidiano e o preconceito contra imigrantes. Quando ele faz aquela convocatória lá no final, né, ele fala, e você está aí reclamando que o seu vizinho é um imigrante, né, Ítalo? Então, claramente, ele faz aqui uma convocatória na alternativa A, aliás, para indicar os efeitos da globalização no nosso cotidiano e o preconceito contra o quê? Imigrantes. Então, isso aqui facilmente poderia ser uma questão de competência 2, habilidade 5, através dos elementos associativos. Então, não só o Enem, mas outros certames, eles vão usar o vocabulário como um aporte. Recentemente, eu ouvi um aluno reclamando de que ele queria aprender língua estrangeira e não precisaria ter tanto vocabulário. Eu digo, cara, é quase impossível, porque o estudo da língua estrangeira é um estudo comparativo, então você vai estar sempre fazendo as comparações. O mínimo de vocabulário você tem que ter, pelo menos um vocabulário chamado de vocabulário mais funcional, ok? Bom, na nossa próxima questão, nós vamos analisar aqui um cenário que é o seguinte. Ele diz assim, questão de competência 2, habilidade 6. A problematização é essa. No jornalismo, uma notícia se caracteriza por um texto informativo de interesse público, um fato recente ocorrido no país ou no mundo, e cujo conteúdo é constituído por um tema político, econômico, social, cultural, entre outros. Ele apresenta na problematização
o gênero textual que nós estamos na iminência de interpretar. Então, a gente já sabe que é uma notícia. Então, geralmente, nos modelos de questão Enem ou de modelos de outras bancas que costumam contextualizar suas provas, esse evento aqui é muito comum. E aí, agora ele vai introduzir a pergunta completiva. A revista Rolling Stone noticiou que... Então, eu já posso presumir que o meu texto, ele é uma notícia sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. E aí, esses assuntos podem ser políticos, econômicos, sociais e culturais, entre outros, como foi abordado na própria problematização aqui. E a ideia é justamente passar essa informação. Letra A Unesco lançou uma proposta que incluiu o reggae como patrimônio cultural da humanidade por sua relevância cultural. Letra B, o reggae será lembrado internacionalmente sempre durante fevereiro, que é o mês de nascimento de Bob Marley. Letra C, por sua luta contra a injustiça e a favor do amor e da humanidade, o reggae foi ganhador da premiação anual da Unesco, né? Então aqui ele está noticiando uma informação específica. Na D, tanto The New York Times como a Unesco concederam ao reggae o título de herança cultural intangível da humanidade. E letra E, um documentário sobre o reggae foi indicado como marco cultural mundial e será imortalizado pela Unesco. Isso é um texto grande, é um texto robusto. Para textos maiores, textos mais robustos, textos com mais informação, o Enem ele gosta mais de cobrar algo mais pílula, no máximo 3 parágrafos. Você pode reparar que até no visual você percebe que a prova de inglês ela é menor do que a prova de espanhol, né? A prova de inglês ela é estruturalmente menor. Na prova de espanhol os textos são maiores, porque o aluno ele basicamente já faz uma leitura, ele já está traduzindo o texto, então eles apresentam muitas informações, então a gente vai observar essa diferença no aspecto estrutural. E aí existe uma técnica de leitura bem básica, que está tudo ali no início, começa do título, vai para o subtítulo, vai na primeira linha, vai no primeiro parágrafo. Porque na introdução do texto, quando você não apresenta nenhum tipo de fala introdutória que vá captar a atenção do leitor, você já entra logo direto no tema que você está abordando, você cria ali uma frase núcleo, um tópico frasal que deixa bem claro sobre o que você está tratando, né? Por isso, eu peguei aqui o nosso texto e destaquei algumas partes que eu considero importantes para a gente poder observar. O título é Reggae Added to UNESCO Intangible Cultural Heritage List. Tá ali, ó, Reggae adicionado à lista de herança cultural intangível da Unesco, intangible, intangível, e heritage, herança, legado, né? É o que tem escrito aí. E ele coloca o subtítulo que é Jamaica submitted the genre for consideration for joint list of 300 cultural traditions. A Jamaica, né, enviou, né, a proposta para a inclusão do gênero, pensando em inglês aqui, do gênero, levando em consideração 300 outras tradições culturais. Lá no primeiro parágrafo ele já deixa bem claro do que vai tratar. A Unesco, ele apresenta aí o que é o acrônimo para a gente, né? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Organização Cultural, Científica e Educacional das Nações Unidas, has added, esse has added aí é presente perfeito, e esse tempo verbal aqui, ele desempenha um papel importante. Presente perfeito, ele é muito utilizado na língua inglesa para fazer relatos. E aí esses relatos podem ser feitos de um passado recente, que é o caso aqui, algo que aconteceu recentemente, de uma ação que aconteceu no passado com um tempo indefinido, ou de uma ação que começou no passado e tem um vínculo no presente. No caso aqui, o autor ele escolheu utilizar o presente perfeito na expressão has added, porque aqui é uma situação bem recente, é algo de um passado recente, ou seja, adicionou o reggae à sua lista de instituições, né, culturais valiosas. Aí seria a palavra worthy, vem de worth, que é valor, então worthy é valioso, né, para proteção e preservação, segundo a BBC. Each year, né, a cada ano,
UNESCO adds to its representative list of intangible cultural heritage of humanity, and Jamaica submitted reggae for consideration early this year. Então, no ano de publicação do texto, ele informa que no comecinho do ano a Jamaica, então, encaminhou o pedido de inclusão do reggae. In a statement on its website, UNESCO said of reggae, abre aspas, discurso de autoridade. Geralmente nesses textos como notícia, reportagens, sempre aparece um discurso de autoridade, a fala de alguém, a fala de um representante, a fala que vai impactar e vai corroborar com a ideia que está sendo apresentada dentro do texto. Geralmente isso é um discurso direto que vem entre aspas na maioria desses tipos de textos, esses textos com caráter mais informativo. Então fiquem atentos a essas informações que são detalhes, que são úteis na hora de você captar e ajudar você a interpretar algumas situações. Então, abre aspas, a contribuição internacional do reggae em diversos discursos que abordam questões ligadas à injustiça, à resistência, ao amor, à humanidade, e então apresenta um valor dinâmico de elemento como sendo algo imediatamente de impacto cerebral, sociopolítico, sensual e também espiritual. O maior expoente, né, do movimento é Sir Bob Marley, que já caiu não só no Enem, mas em outros certames diversas vezes. E eu recomendo um documentário que está lá no Netflix, bem facinho de assistir, ele tem uma hora de duração, que é Who Shot the Sheriff? Que é um trocadilho, né, com aquela música documentário, né, tá aqui o nome dele aí no chat para vocês, que é um trocadilho com a música famosa I Shot the Sheriff, né, e aí nesse documentário a gente consegue perceber a relevância e a importância do reggae e do Sir Bob Marley como um grande expoente em relação a esses diversos aspectos. Mais lá adiante, a gente vai falar de produtos culturais, e aí eu vou me debruçar um pouco mais em cima dessa abordagem do reggae e de sua relevância para a gente como estudante de uma língua estrangeira e que tem o prazer de ter o inglês como suporte principal. Então, você vai encontrar essa informação aí como correta logo na letra A. Ele diz assim, no jornalismo, notícia se caracteriza por um texto informativo de interesse público, que narra algum fato recente ocorrido no país ou no mundo, e cujo conteúdo é constituído por um tema político, econômico, social, cultural, entre outros. A revista Rolling Stone noticiou que, letra A, ipsilitre, a Unesco lançou uma proposta que incluiu o reggae como patrimônio cultural da humanidade por sua relevância cultural. Galera, até aqui tudo bem? So far, so good. Suave na nave, tranquilaço. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem falar comigo, podem usar o microfone se quiserem, podem usar o chat se quiserem. Estamos juntos aqui nessa empreitada. Então, a gente vai trabalhar usando essa pegada, essa abordagem, e é assim que eu quero que vocês aprendam, que vocês sejam diferenciados, e esse diferencial competitivo, ele vai ser aquele próximo passo que estava faltando para que você tivesse o quê? Sucesso. Então, o próximo passo que estava faltando, ele vai acontecer para você dessa maneira aí, beleza? Então, vamos à frente. Tem mais coisas aqui para a gente estudar nesse primeiro encontro de vocês. Cartoon é um gênero textual que possui caráter humorístico e crítico. Novamente, ele está apresentando aí para a gente o gênero. Ao abordar o tema do uso da tecnologia, esse cartoon critica. Então, sempre que o texto te pedir, sempre que o enunciado do item te pedir, para você identificar qual é a função do texto, qual é o uso social do texto, qual é a intencionalidade do emissor do texto, do autor do texto, qual é a ideia, por exemplo, por trás, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, da análise de estruturas, né, de elementos verbais e não verbais, sempre que ele pedir para você fazer essas análises,
você fatalmente vai estar diante aí de competência 2, habilidade 7. Então, ele, mais uma vez, problematiza a gente, apresentando aí qual é o gênero textual. Então, ele apresenta características inerentes ao gênero, e aí ele quer saber para que serve aquele texto. Como ele já disse, ele vai promover uma crítica, e ele vai usar aí o humor. Então, essa crítica com humor, ela sempre gera, para nós, receptores da mensagem, uma quebra de expectativa. Geralmente, você vai quebrar a expectativa. Então, se você quebra a expectativa, é normal, é natural que você vai fugir do óbvio. Tá? Beleza? Então, qual é a crítica? Postura das pessoas que sistematicamente não respeitam a opinião dos outros na A. Tendência de alguns indivíduos a interferir em conversa alheia de forma rotineira, na letra B. Forma como a tecnologia desumanizou a comunicação e a interação entre as pessoas, na letra C. Indivíduo típico da sociedade contemporânea, cujo comportamento destoa de seu discurso, que é o famoso walk to talk. Eu amo essa expressão em inglês. O walk to talk, que é o famoso alinhar a fala ao discurso, né? Eu acho muito lindo. Tá aí, o walk to talk. Ou seja, andar como fala, né? O pé da letra é alinhar a fala ao discurso. Essa expressão idiomática é maravilhosa e tem demais, né? Esse negócio de alinhar a fala ao discurso. O Ítalo está dizendo que está em dúvida entre duas. E letra E, hábito das pessoas que passam muitas horas conectadas, bem como seus hábitos de consumo. Vamos ver qual foi a proposta apresentada no cartoon. Então, tem duas pessoas. Vejam que elas estão sentadas com uma certa distância no sofá. A pessoa da direita, ela está aí com uma cara bem feia, né? Com a cara virada para o outro lado. Então, demonstra claramente que ela não quer conversar com a outra pessoa do outro lado. Então, mostra aí um momento tenso, um momento de tensão. Never talk anymore. Never talk anymore. Eu amo essas coisas. Never talk anymore. I commented on your blog 2 eyes today. Não quer mais conversar? Não vai mais falar comigo? Never talk anymore. Não vai mais falar comigo? Não quer mais conversar? Eu comentei no seu blog 2 vezes hoje, né? Lembrar que esse blog aqui pode ser um microblog, né? O Twitter, por exemplo, ele é um microblog, né? E a gente depois vai estudar aqui os gêneros digitais. Eu vou apresentar para vocês as características desses gêneros digitais que são super importantes. Então, nesse caso aqui, a gente repara claramente, né, que a gente tem um processo deficitário de comunicação. Então, a crítica é abordar o quê? Postura das pessoas sistematicamente no respeito à opinião dos outros, tendência de alguns indivíduos a interferir em conversa alheia de forma rotineira, forma como a tecnologia desumanizou a comunicação e a interação entre as pessoas, indivíduo típico da sociedade contemporânea cujo comportamento destoa de seu discurso, hábito das pessoas que passam muitas horas conectadas, bem como hábitos de consumo, né? O que acontece aqui? A gente vai encontrar diversas maneiras de estabelecer o comentário. Se eu não conseguir conversar com você pessoalmente, então vou tentar conversar com você via online. Ó, você chega num lugar hoje, turma, isso é público e notório. Você vai a uma reunião de pessoas, está todo mundo com a cara enfiada, né, no celular. Eu já vi uma cena muito bizarra, muito louca, e as pessoas estavam lá numa mesa conversando entre si, mas pelo celular. Ninguém estava conversando naturalmente, né? Então tem aí muitos textos que falam sobre estacionamento de celulares, cestinhas que todo mundo coloca os celulares nos silenciosos, e quem pegar paga a conta de todo mundo, né? Então, mostra claramente, a crítica é justamente nisso, a quebra de expectativa é justamente desse processo, né, que está havendo de desumanização das pessoas. Então, as pessoas, com as novas tecnologias, elas também mudaram a maneira como elas estão interagindo uma com as outras. Então, a quebra de expectativa, a crítica, ela versa justamente por isso. Pessoalmente, você não quer falar comigo, então o único recurso que me restou foi tentar conversar com você online. E essa é a abordagem. Então, aqui a gente já viu uma questão do Enem, modelo Enem, habilidade 5, que foi a primeira, uma habilidade 6, que foi a segunda, e uma habilidade 7, que foi a terceira, tá? Joiado.
Até aqui tudo bem? Ficou claro aí para vocês, quem estava em dúvida? Galera, marcou C e também. Estou feliz com vocês. Essa é a nossa proposta de trabalho, deixar a mente de vocês pronta, preparada e funcionando perfeitamente. Na próxima questão, é mais uma de vocabulário bem interessante. O texto aponta características e interesses da geração Z, que foram levadas em conta para a convocação do serviço militar britânico. Nele, a expressão snowflakes. Esse aqui é um modelo 5-5 do Enem, cara. Competência 2, habilidade 5, né? Beleza? Alright? O que acontece? Eu não sei te dizer, Klein, eu acho que deve ser assim, que lê o seu nome. O material ele foi enviado à parte. Eu acho que está eu acho que o Camilson colocou no grupo. Qualquer coisa eu posso reenviar para vocês. Se alguém puder reenviar aí para mim, eu agradeceria também. Né? Mas eu posso mandar aqui, peraí. Vou reenviar aqui nos grupos rapidinho. Então, aí é uma habilidade 5-5. Por que é uma habilidade 5-5? Essa habilidade 5-5, eu estou reenviando aí nos grupos, tá? O materialzinho. Essa habilidade 5-5, o que acontece com ela? A clássica. Ela vai apresentar isso aqui, galera. Ó, expressão. Olha só. Expressão. Ela vai apresentar os termos vocábulo, expressão, termo, palavra, e aí ao lado ela vai sugerir para você o termo associativo. O termo associativo é o termo snowflakes, que todo mundo deve conhecer, né? São os famosos flocos de neve, né? Então aqui, se com um pouco de conhecimento prévio, você já antecipava a resolução do item. Refere-se a um traço dessa geração, que é o de... O que seria um floco de neve? Floquinho de neve é algo resistente? Floquinho de neve é algo frágil? Floquinho de neve é algo indestrutível? É algo quebradiço? Né? Essa expressão é muito comum hoje falado sobre isso, né? Então, letra A, fazer a diferença no mundo, aproveitar todas as oportunidades, possuir uma opinião muito elevada sobre si mesmo, estabilidade emocional, suscetibilidade e escassa resiliência, ser o centro das atenções por meio de piadas ou respostas do que inteligentes, né? Então, você consegue antecipar a informação. Por quê? Porque você conhece a tradução. Mas nem sempre você vai saber a tradução. Prof, quando eu não souber a tradução, como é que eu faço? Quando você não souber a tradução, aí você vai ter que ir em direção ao contexto, né? Então, parabéns aos que estão participando aí, em especial para o Ítalo e para a Beatriz, né? Eles estão falando aqui, eles acham que a instabilidade emocional, suscetibilidade, escassa resiliência, né? Vamos ver se vocês acertaram aqui, tá? Então, aqui é o texto, nova campanha publicitária, né, do Exército Britânico, que está tendo como público-alvo viciados em jogos, a galera millennials que tem o mimimi saiu dessa expressão que a gente usa hoje, né, que é a galera que reclama de tudo, né, que está insatisfeita sempre, né, são os millennials. Daí vem mimimi, ou seja, porque eles se consideram o centro das atenções. Daí o mimimi que a gente usa do português vem dessa expressão em inglês. Floquinhos de neve, viciados em selfie, a geração Z, né, que foi lançada aqui para esse mês. E aí ele aborda aqui, né, os millennials, o exército precisa da sua autoconfiança, os palhaços da turma, o exército precisa do seu espírito, os viciados em jogos. Binge em inglês, viu, galera? Anote aí para você não esquecer. Binge em inglês é aquele atracão por comida, né? Aquela compulsão por comer. Binge é muito utilizado para indicar, por exemplo, que você consome algo de uma vez só. Então, um binge gamer é alguém que joga o tempo todo sem parar. Um binge watching é alguém que assiste episódios de um seriado ou de um anime, ele empilha. É um fominha. Boa, Ítalo. Boa. É o fominha nesse sentido, tá? É aquele cara que ele empilha aquele conteúdo para maratonar o conteúdo ou consumir aquele conteúdo de uma vez só. Os zumbis de celulares, né? Os zumbis de celulares, a gente acabou de falar aqui, aquela galera que não sai do celular, precisa do seu foco. Os floquinhos de neve, precisamos da sua compaixão. E os viciados em selfie, precisamos da sua confiança. Uma questão muito bonita. E a alternativa correta, de fato, é a alternativa D.
No dia que eu elaborei essa questão, eu estava muito inspirado. Essa questão, eu gosto muito dela, foi uma questão que eu fiz. Eu vi essa postagem no Twitter, achei maravilhosa. E eu digo aqui que saiu uma boa questão modelo Enem, que dá para a gente treinar com os nossos campeões. Na próxima questão, amados, nós temos aqui uma abordagem também de competência 2, habilidade 5. Agora a gente vai falar de falsos cognatos. No trecho do quarto parágrafo, a expressão a more comprehensive method sugere que em 1975, né, a palavra-chave aqui é a palavra comprehensive. Comprehensive é um falso cognato, que não significa compreensivo. Anote aí para você não esquecer. Comprehensive significa abrangente. Comprehensive significa amplo. Comprehensive significa vasto, que tem uma grande área de atuação, um grande escopo. Então, comprehensive significa tudo isso, tá? Então, comprehensive, tá? Beleza? Então, se você analisar, você vai encontrar dentro das próprias alternativas essa tradução. Por isso que eu digo, saber vocabulário é importante, porque ele faz com que você economize tempo. Vocês sabem que uma prova de linguagens e humanas, tempo é importante. Tempo faz toda a diferença. E para você poder progredir lá usando essa questão do tempo, você tem que ser inteligente. Uma das maneiras de você ser mais inteligente e mais assertivo é justamente utilizar o vocabulário para ler o texto, né? Então, quando a gente fala de abrangente, então a gente já identifica a alternativa correta. Só por desencargo de consciência, a parte do parágrafo que ele fala é essa daqui. No ano de 1755, acho que a data está até errada, não é 1975, é 1775, perdão pela digitação. Repetindo, então no ano de 1755, um padre católico francês chamado de Charles Michel de Lépée estabeleceu um método mais abrangente para educar os surdos, que culminou com a fundação da primeira escola pública para crianças surdas em Paris. Então, como ele quer associar a palavra com o contexto, a alternativa correta vai ser a alternativa E. Beleza. Então, aqui a gente também vai ganhando conhecimento de mundo para gerar em vocês repertório para as outras áreas. Por exemplo, no Enem não é muito comum esse modelo de textos muito grandes, com 4, 5 parágrafos. Se você for fazer, por exemplo, uma UEMA, a UEMA gosta de textos maiores. Se eu for fazer uma UES, a UES gosta de textos maiores, a UES gosta de textos de 120 linhas, de 10 parágrafos, de 12 parágrafos. A UES é uma prova toda monolíngue, ela é toda em inglês, só tem 4 alternativas, então é tudo inglês. Por exemplo, a UFT também gosta de provas maiores, o pessoal lá da URCA, do Vale do Acaraú, também gosta de provas maiores, FUVEST, Unicamp, Unesp, então gostam de textos mais robustos, e aí para textos mais robustos, você tem que recortar o texto e ler o texto por partes, né? Então você identifica isso no enunciado das questões, às vezes ele dá uma linha, ele dá um parágrafo, ele dá uma passagem, ou ele dá uma palavra, uma expressão por associação. Você pega esses termos e você associa, e aí você ganha tempo. Por isso que eu sempre recomendo que você comece a resolver das questões para o texto, para você ganhar tempo. A partir do uso da expressão Bonnet's approach, no terceiro parágrafo do texto, infere-se que a palavra-chave aqui é o falso cognato approach, que não é aproximar. Approach aqui é abordagem. Approach também pode ser, na linguagem popular, aquela malemolência, aquele borogodó, aquele jeitinho, aquele estilo. Então, é uma abordagem de Bonnet, ou seja, um estudo feito por alguém. Então, quando você fala de abordagem de Bonnet, é justamente o que ele está falando. Esse approach é isso. O que você vai fazer? Você vai lá na passagem que ele deu, que é o terceiro parágrafo, e ele diz que Bonnet's approach combined oralism using sounds to communicate with a sign language. A abordagem de Bonnet, né, tá, no estudo dele, na criação da linguagem dos sinais,
combinou o oralismo usando sons para comunicar com a linguagem de sinais. Então, a relação que tem desse termo é justamente esse. A Bonet's Approach é a combinação de oralismo com linguagem de sinais. Tá? Então, você vai chegar à alternativa correta quando você pega o termo que ele deu, recorta um pedaço do texto e, a partir daqui, você consegue fazer uma leitura mais assertiva. Então, a alternativa C, o estudo de Bonet combinou o oralismo usando sons para se comunicar com linguagem de sinais. Esse aqui é um exemplo clássico daquelas provas mais tradicionais que trabalha com compreensão textual. Você vê que está traduzido literalmente. Aí é um problema de quem elaborou. Você não tem culpa do cara ter traduzido. Se você souber traduzir, você responde. Tá? Existe a abordagem de interpretação, que aí você tem que ler e traduzir no texto e dar uma densidade. Existe essa de compreensão, que ela é um pouco mais fácil de se resolver desde que você tenha um vocabulário. Por isso que eu insisto em um estudo constante, em um estudo corrente, em estudar todo dia. Estudar todo dia, 15 minutos, ou estudar dentro de um ciclo. Eu vou estudar inglês toda segunda agora, eu vou estar com o professor Webston e vou fazer uma revisão periódica no final de semana. Aí já é suficiente. Se você fizer esse estudo, fora os mini simulados que vocês devem ter acesso, já vai ajudar muito vocês também a evoluírem nesse sentido. Um modelo de estratégia muito comum em outras bancas de concurso diferentes do Enem, turma, é pedir a ideia central do texto, é pedir, por exemplo, que você identifique características de um determinado gênero textual. Esse texto é basicamente um texto. Então, aqui é uma abordagem Enem de competência 2, habilidade 7, porque ela versa sobre o estudo do gênero textual. Ele quer saber que tipo de texto que eu tenho ali, que tipo de abordagem eu tenho ali. Né? Aí você vê na letra A, caráter narrativo, conta a história da linguagem de sinais, desde sua primeira versão até os dias de hoje. Narrativo descritivo, destaca o surgimento e as características de línguas de sinais ao redor do mundo. Ele é contrastivo e objetivo a ressaltar as principais diferenças entre línguas de sinais criadas no mundo ao longo da história. Ele é argumentativo e, por meio de exemplos, defende a importância da linguagem de sinais para pessoas com deficiência visual, né? Linguagem de sinais para pessoas com deficiência visual é forçou, né? E letra E, com foco educativo e instrucional, trazendo informações relevantes sobre o ensino da linguagem visual para a comunicação. Então, é uma questão super interessante de gêneros textuais, porque aí ele vai envolver um conhecimento que extrapola o texto, um conhecimento que é sobre a estrutura do texto, função do texto, características do texto, função e uso social do texto, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai encontrar como alternativa correta todos os elementos destacados, partindo aqui já da própria introdução, né? Como os monges ajudaram a inventar a linguagem de sinais. Aí ele vai apresentar aqui um discurso de autoridade no início, ele vai, então, versando, e de maneira bem clássica, de maneira bem, digamos, didática, ele narra e, ao mesmo tempo, descreve para a gente e também evidencia, de maneira bem enfática, o surgimento e as características dessas linguagens de sinais ao longo do mundo. Então, ele faz ali, turma, uma espécie de jornada por todos, né? Ele não é só narrativo, tá? Muita gente marca a letra A porque acha que ele é só narrativo. Ele é narrativo e, ao mesmo tempo, ele também é descritivo, porque ele descreve também procedimentos que foram utilizados, ele também descreve características que foram utilizadas. A principal característica de textos descritivos, para vocês ficarem atentos, é o uso massivo de adjetivos. Você encontrou um texto que tem muitos adjetivos, que tem muitas características apresentadas sobre um determinado substantivo, que é o tema daquele texto. Então, muitos adjetivos são características de elementos descritivos. Combinado? Então, você que já tem um conhecimento legal de morfologia da língua inglesa, conhece alguns adjetivos, você pode reparar que você vai encontrar esses adjetivos espalhados pelo texto todo. Então, aqui a gente tem uma dupla função no texto. Ele narra
e, ao mesmo tempo, descreve, não somente narra. Se eu não tivesse a opção narrativo e descritivo, aí com certeza a letra A estaria correta. Questão muito bonita, muito interessante. E assim, esse tipo de questão, ela faz a gente pensar e repensar o nosso estudo da língua estrangeira, né? Que ponto a gente está preparado, né? Que ponto a gente precisa se preparar para causar um impacto maior. Aqui, se você soubesse o que era o vocábulo assume, você já responderia facilmente. Assume é um falso cognato, não é assumir. Assume é o verbo supor, é o verbo presumir alguma coisa, tá? Então, assume está associado a isso, tá? Beleza? Então, assume é um falso cognato. Não tem que revisar a listinha de falsos cognatos. Se vocês tiverem acesso ao material da instituição, né, aqueles que têm acesso ou que conheceram o material, tem uma listinha de falsos cognatos. Se não, dá aquela velha e boa googada, né, que você encontra principais falsos cognatos do inglês. Então, nesse caso aqui, ele está trabalhando o seguinte cenário. Análises adicionais, ó, further, adicionais, análises adicionais de dados registrados pelo Lunar Prospector Spacecraft, ou seja, a nave espacial Lunar Prospector, revelam que o gelo é encontrado em áreas menores do que aquilo que era o quê? Presumido, que era suposto, segundo Bill Feldman, do laboratório de Los Alamos, que fica na região do Novo México. Então, aqui a gente pode deduzir que ele está, né, no caso aqui, supondo alguma coisa, está aqui supondo algo, tá? Não apareceu aí a animaçãozinha da cozinha, mas é supor alguma coisa na alternativa B, já que o verbo assume significa presumir ou supor algo, tá? Muito bem, lindíssimos. Na próxima questão, que também seria uma questão de modelo bem parecida com o próprio Enem, destaque para a expressão head-on assault. Galera, a expressão assault não é assalto. A expressão assault, ela pode ser ataque ou pode ser agressão. A expressão assault não é assalto. Ela é ataque ou, então, ela é agressão. Geralmente, assalto em inglês, eles usam muito essa palavra aqui, ó, robbery. Ou então, galera que joga GTA já deve ter visto a palavra theft, né? Robbery, que é roubo, assalto, ou theft, que também é assalto ou roubo. GTA, né, que é Grand Theft Auto, ou o grande roubo, o grande assalto de carro. Robbery ou theft são as palavras que se usam mais em inglês. No Counter-Strike, beleza, Ítalo, no CS também tem, né? Famosos rifles de ataque, né? Assault rifles. Boa. Então, uma pesquisa realizada por astrônomos do Instituto SETI, da Universidade da Califórnia em Berkeley, grande universidade, né? Sugere uma nova explicação para a formação do planeta Terra. O uso da expressão head-on assault no texto levou os cientistas a modelo bem Enem nível hard. Bem legal esse nível aqui. Um nível aqui fantástico para a gente observar. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês onde está no texto. A expressão é justamente essa. Ele diz o seguinte, já era conhecida, né, essa colisão como TEIA, né? TEIA, e quando a Terra colidiu. TEIA e Earth. TEIA e a Terra, quando a TEIA e Terra colidiram. Mas uma nova evidência de um grupo científico liderado pela Universidade da Califórnia, da UCLA, mostra que ela foi mais lateral, ó, side swipe. Já viram isso aqui? Em inglês, passe para o lado. Se você segue algum Instagram em inglês, né, aparece aqui, né, swipe, que é deslizar para o lado, né? Side swipe, ou seja, ela foi mais lateral do que previamente se imaginava, mais uma agressão ali na parte lateral. Então, ele está falando que esse ataque, ele foi um ataque diferente daquilo que se imaginava anteriormente.
Então, essa informação aqui, você vai encontrar como alternativa correta na letra D, que ele fala de ataque lateral, ó. Sugerir que foi menos que um golpe lateral, e sim um ataque mais o quê? Frontal, entre a Terra e um pequeno planeta chamado de Theia, ou seja, a ideia ela foi mais frontal do que lateral, como se imaginava o que antes, tá? Então, sempre vai pegar a palavra na competência 2, habilidade 5, sempre vai pegar o falso cognato, vai contextualizar ele num lugarzinho e recortar, e a partir dali é que você vai fazer a análise. Então, você vai ganhar tempo no processo de resolução dos itens. Na próxima questão, aí eu trago agora uma novidade aqui no nosso encontro, que é a presença de questões monolíngues. Então, a gente vai trabalhar muitas questões monolíngues também, né? Então, hoje eu começo trazendo 3 para vocês, que são questões todas em inglês. Ele diz assim: this excerpt taken from the article on National Geographic website is written mostly in. O fragmento, retirado de um artigo da National Geographic, está escrito em sua maioria em. Então, ele quer que você analise aí a relação dos verbos utilizados. Letra A, past simple, to comment on things gone by. Né? Passado simples, por comentar das coisas que já aconteceram. Present perfect, to state a fact with began in the past and continues now. Presente perfeito, para abordar um tema que começou no passado e continua até o tempo presente. Conditional, to mention possibilities of outcomes. Condicional, para mencionar as possibilidades de resultados diferentes, de realizações. Letra D, present continuous, to comment on things which are happening now. Presente contínuo, para comentar sobre coisas que estão acontecendo no exato momento da fala. E present simple, to state facts and habitual behaviors. Presente simples, para abordar fatos e comportamentos atuais. Então, o que eu vou focar? Nos verbos. Vou focar nos verbos. Então, eu venho para o texto oferecido, e aí eu digo, all of the screen villains known as, verbo, disturbing, verbo, as Hannibal Lecter in the Silence of the Lambs. It's, de novo, é verbo. Not just that he kills, verbo, people. He also eats them, verbo, eats. Thus contravening one of our deepest and most ancient taboos, that to consume human flesh is the ultimate betrayal of our humanity, is, de novo, é verbo. But as zoologist and author Bill Schutt shows, verbo, in his new book, Cannibalism, A Perfectly Natural History, Not All Cultures have shared, presente perfeito, também é verbo, this taboo. In ancient China, for instance, human bodies would appear on imperial menus. Would aí também é verbo. Então, você nota aí que tem uma minoria de tempos verbais, e tem uma maioria de tempos verbais. O aluno, a gente revisa verbo, o aluno diz, mas para que serve essa revisão de verbos? Por que você está revisando isso? Em que eu vou usar? Isso aqui é um modelo de questão bem interessante, que faz essa revisão de verbos com a gente, que a gente vai fazer aqui. Qual é o propósito aqui? Presente perfeito. Está escrito na maioria. Olha aqui esse detalhe. Escrito na maioria. A maioria dos verbos lá está no passado simples, está no presente perfeito, está no condicional, está no presente contínuo ou está no presente simples? Maioria dos verbos. Vamos ver aqui. Is, presente simples. Is, presente simples. Kills, presente simples. Eats, presente simples. Né? Deixa eu ver o que mais. Is, presente simples. Já ganhou presente simples, já está na maioria. Shows, presente simples. Então, a maioria aqui está no presente simples. Então, você vai marcar a alternativa é. Ou seja, ele usou o presente simples para abordar fatos e comportamentos o quê? Habituais. Ele queria que você associasse, olha que questão inteligente, o uso de verbos com o uso, tá, de outras situações. Certo? Então, esse modelo de questão é
Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui a próxima questão com vocês. A próxima questão, ele diz, the text about cannibalism has its central idea. Letter A, show how cannibal practice works. Letter B, show a film about cannibalism. Letter C, make known the authors of the mentioned book. Letter D, commenting that cannibalism, despite being frowned up by humanity, is not the truth across the globe. E letra E, criticize the taboo that is cannibalism for its normative animal character. Então, vamos ver aqui o que ele fala sobre o nosso texto. O texto sobre canibalismo tem como ideia principal, letra A, mostrar como funciona a prática do canibalismo. Letra B, mostrar um filme sobre canibalismo. Letra C, fazer ou tornar conhecido os autores do mencionado livro. Letra D, comentar que o canibalismo, apesar de ser algo praticado pela humanidade, não é uma verdade em todo o globo. E letra E, criticar o tabu que o canibalismo tem como personagem um determinado ser animal. Então, o texto ele fala sobre esse tema, que é um tema bem sensível, né, e bastante discutido dentro da antropologia. E aí ele fala de um filme maravilhoso, super recomendado, que é baseado num livro, né, que é O Silêncio dos Inocentes. De todos os vilões das telonas, nenhum deles é tão perturbador quanto o Hannibal Lecter, em O Silêncio dos Inocentes. Ele não apenas mata as pessoas, mas ele também as come, as devora. Thus, né, se contrapondo a uma dos mais profundos e antigos tabus da humanidade, que é o consumo de carne humana, né, que é flesh é carne humana, carne em geral, né, que é considerado por nós a última traição da humanidade. Mas o zoólogo, o zoologista Bill Schutt, autor do seu novo livro, Canibalismo, uma história perfeitamente natural, ele afirma que nem todas as culturas compartilharam desse tabu. Na China antiga, por exemplo, partes do corpo humano costumavam aparecer em cardápios imperiais, né? Então, a ideia central do texto é justamente falar sobre esse contexto aqui de uso, né, desses elementos, tá? De usos de letra E. Letra E, viu, Ítalo? Deu uma travadinha aqui, mas a letra E é a anterior, né? Então, aqui, claramente, você vai encontrar letra D. Comentar sobre o canibalismo como um todo, que apesar de ser algo praticado pela humanidade, não é uma verdade universal, não é uma verdade do globo. Nem todas as culturas veem isso com bons olhos, por isso que ele aborda esse tema. E a última questão desse nosso encontro de hoje, aqui é uma questão que vai esquentar a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, vamos falar sobre conectores lógicos. E aí, para esquentando mais ou menos o que a gente vai ver, eu trouxe essa prévia para vocês no modelo hard de questão. De acordo com o texto, o autor afirma que he also eats then, thus contravening one of our deepest and most ancient taboos. A palavra sublinhada pode ser substituída sem perder o sentido por. Cara, quando você for trabalhar conectores lógicos, você precisa saber 3 coisas. Vamos lá, você vai aprender comigo na próxima aula, próximo encontro. Tradução, você precisa saber a ideia que o conector passa e relação de equivalência. O thus, ele é um conector que tem sido bastante utilizado. Ele significa, portanto, ele significa pois, e ele mostra aqui a consequência de ideias, né? Ou seja, ele não só mata as pessoas, mas também as devora. Portanto, contrariando um dos tabus mais antigos. E aí, meu amigo, você vai duelar com essas alternativas. Esse modelo de questão é denso. E eu trago justamente para alertar vocês da necessidade de estudo contínuo e estudo progressivo. E mostrar para vocês que a gente está quase pronto. A gente não sabe tudo,
e precisa estudar justamente por isso. Não confie naquilo que você já sabe, naquilo que você já aprendeu, porque pode ser que não seja suficiente, você pode ser surpreendido. Então, para evitar isso, é que a gente vai se encontrar aqui semanalmente, né? Ou através da aula, ou através das questões, para ajudar vocês. Então, o thus significa, portanto, então, ele dá a ideia de result ou consequence. O however significa, no entanto, entretanto, dá a ideia de contrast. O provided that, é o famoso contanto que, desde que, dá a ideia de condition. O due to significa devido ao, por causa de, indica a ideia de causa ou consequência. Hence, então, portanto, indica a ideia de result ou consequence. E o value to significa também da ideia de adição. Beleza, amores? Então, na próxima aula, a gente vai se debruçar mais em modelos iguais a esse. Vamos ver esse modelo dentro da prova do Enem. E a nossa ideia de curso é justamente essa. É de uma maneira bem objetiva, de uma maneira bem prática, ajudar vocês da melhor forma possível, tá? Sempre no final desses slides vai ficar aqui os meus contatos, tá aqui meu Instagram profissional, tá aqui o meu e-mailzinho, tá aqui o meu WhatsApp, você pode entrar diretamente, tá? Comigo, falar comigo, tá? Se você precisar de alguma coisa. E como eu sempre digo para os meus amados alunos, sempre digo isso, eu acho isso importante, a única coisa impossível é aquilo que você não tenta. Né? A gente começou falando do impossível no começo da aula, e eu digo para vocês, olha, é possível você conseguir dar o próximo passo, é possível você ser aprovado esse ano, é possível você fazer desse certame o definitivo da sua vida. E ano que vem, você está começando o próximo ano, ou já sabe, quem sabe nesse mesmo, num novo ciclo, numa nova etapa, porque, assim, esqueçam o que vocês viveram no passado, se chegou perto, se bateu na trave, se estava na lista de espera, se faltou uma questão, se faltou duas, se faltou isso, aquilo. Lembrem-se, esse ciclo, ele encerrou. Você só vai receber o novo ciclo se você tiver com suas mãos vazias, para que você possa receber o novo ciclo que está chegando. Então, joga essa energia para trás, joga essa energia para lá, foca no que você está fazendo e, reitero, estou à disposição de vocês para ajudar naquilo que for preciso, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de todos. Vocês foram simplesmente incríveis. Muito bom tê-los aqui, mesmo que seja através dessa forma. Isadora Cavalcante, Alan Souza, Renzo, Nayane, Lorena, Guilherme, certo? Também tem aqui com a gente o Ítalo Francisco, que participou também demais. Deixa eu botar aqui deixa eu ver aqui se eu vejo o nome de todo mundo. Tem uma hora que esse negócio aqui dá uma bagaça aqui que é terrível, tá? E aí, deixa eu ver o nome de todo mundo que tá aqui. Deixa eu ver quem mais tá. Tem Adriel com a gente, Alice Nogueira, Alana, Clara, Ana Vitória, Beatriz Menezes, Claine Maria, Giovana, Guilherme, Isadora Cavalcante, Jaciara, Lívia, Lorena, Maria Manuele, deixa eu ver, Maria Manuele também tem duas, não sei se é a mesma pessoa, Nayane Alves, Renzo, Samara, Ítalo, tá bom? Gente, semana que vem a gente não vai se encontrar por aqui, mas eu vou mandar as questões para vocês, já mandei pro Clemilson, ele já vai, acho que ele deve incluir no material, vão se divertindo lá. Se durante a resolução vocês tiverem qualquer dúvida, conversa comigo pelo WhatsApp que eu tiro a sua dúvida prontamente, tá bom? Gente, se cuidem, procurem ficar bem, Deus abençoe vocês ricamente, poderosamente e até a próxima. See you later, alligator. Valeu, galera!